tudo bem? Olá, pessoal. Com muita alegria de estar aqui com vocês e quero compartilhar com vocês aquilo que tem acontecido na minha vida, né? E também das maravilhas que Deus tem me dado e tem me ensinado, né? Nessa caminhada que eu tenho tido, né, ultimamente. E então eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? E quero trazer uma reflexão pra gente nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, né? Mas antes eu quero dizer pra vocês não se esquecer, tá? De se inscrever aqui no canal e também de dar um like aí, um joinha e compartilhar também com seus amigos e também não se esqueça de clicar aí no sininho, né? De ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações, né? E das novidades que tem por aí, né? Como eu disse, tem muitas novidades para poder compartilhar com vocês. Então agora hoje, né? Eu quero trazer essa reflexão que Deus tem falado muito comigo, né? Então eu quero compartilhar muito com vocês, porque a palavra de Deus ela é muito real e muito viva. Ela é o que nos traz o poder, né? De descobrir segredos ali tão maravilhosos. A revelação, né? A revelação por trás dessa letra que está escrita na Bíblia, ela é muito profunda, que nos traz muito conhecimento e sabedoria, que é o mais importante, né? A gente tem aquela sabedoria humana, que muitas vezes a gente acaba até quebrando a cara, né? Porque a gente não sabe muitas vezes usar, né? As coisas que da vida aí que tem mostrado pra gente. Mas a palavra de Deus ela é muito poderosa e ela sempre traz, né, coisas assim tremendas para nós, e a sabedoria divina, a sabedoria sobrenatural que nos traz assim uma vida tão abençoada, né, tão próspera. E então eu quero compartilhar. Vamos parar de falar aqui, né? Então, bora! Vamos abrir agora o livro de Jó, ok? Então, vocês acompanham comigo, vou estar lendo aqui, tá bom? Da minha Bíblia. E vocês leem aí, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Tá escrito assim, né? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. No versículo 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de servos, de escravos que trabalhavam para ele. Enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Os filhos de Jó têm as casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses banquetes. Quando terminava uma rodada de banquete dos filhos dele, né? Quando terminava assim, como tem 10 filhos, só que as filhas, você vê, né? Aqui conta que as filhas elas acompanhavam, então com certeza na casa das filhas eles não iriam, porque eu imagino, né? Que as filhas devem ter sido solteiras, né? Então, com certeza elas devem morar com o pai, né? Então, ela não conta. Então, quer dizer que ia na casa dos 7 filhos, né? Porque as filhas acompanhavam sempre a casa dele. Então, quando terminava essa rodada, né, dos filhos, né, dos banquetes, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-lo. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado. Oferecendo a Deus em pensamento
Olha que tremendo. Então você vê que Jó, com certeza ele foi um homem muito de oração, né? Muito de entrar em propósito, né? Pela sua família, pela proteção. Isso é muito bonito, né? Muito importante isso, né? A gente tem que interceder, né? Sempre pela nossa família, família de casa mesmo, os irmãos, os nossos sobrinhos, pai e mãe, né, os cunhados ou as cunhadas, né? Então a gente tem que sempre, né, ter uma vida ativa em oração e também entrar sempre em propósito, né? Fazer jejum. Isso enriquece muito a nossa vida espiritual, nos ajuda muito mesmo. No reino espiritual que a gente não vê, né? A gente não faz nem ideia de como que seja, mas isso tem um poder muito maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia, porque a Bíblia, ela é muito clara, né? Só que assim, tem coisas ali nela que a gente muitas vezes não entende. A letra dela é muito difícil, até a gente compreender o que ela tá falando é muito complicado, né? E a Bíblia ela fala, né, que a revelação que está por trás da letra é que nos traz uma grande sabedoria, né, uma grande prosperidade para que nós possamos ter uma vida de santidade. Eu creio que é possível, gente. É possível, sim. Eu posso falar isso para vocês porque eu tenho vivido dias melhores na minha vida, dias assim que eu nunca passei. Mas isso a gente aprende, né, conforme a nossa caminhada. Tem coisas que a gente entende só um tempo depois, né? Tem pessoas que aprendem rápido, tem pessoas que é mais lenta, né? Então varia muito de pessoas, né? Então Jó, ele foi um homem muito temente. Então você vê que do fato dele ser um homem tão próspero, tão rico daquela região, então a gente pode ver que ele não deixava de servir a Deus, ele não deixava de ter uma vida de consagração, uma vida de jejum, né, de propósito. Então você vê que é muito maravilhosa isso, né? Aí olha só que tremendo esta parte aqui, né? Agora a gente vai no capítulo 1, no versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem? De onde você vem? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali, ou seja, passeando por aí, né? Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Olha que tremendo, gente. Então quer dizer, se estava falando que estava andando ali os servidores celestiais. Peraí, servidores celestiais. Então isso mostra que é lá no céu. Então isso mostra que seja os anjos de Deus. Então você vê que os anjos eles trabalham em favor de nossa vida. Então se ele trabalha em nosso favor, então quer dizer que os servidores do Senhor estavam ali reunidos. E Satanás, ele tem essa autoridade de lá, porque ele foi expulso, ele era, né, fazia parte de lá, né? E então ele sabe o limite que ele tem, ele sabe até onde ele vai. Só que Deus, ele conhece muita gente, ele conhece todo mundo, conhece tudo na face da terra. Isso porque ele que criou, né? Imagina os anjos ali que estavam com ele então. E Satanás já estava de olho em Jó. Satanás já estava rondando. Então você vê que ele mesmo fala: eu estava andando por aí. Então peraí, estava andando por aí, então quer dizer que ele estava andando na terra. Então isso prova que até hoje ele faz isso, né? Então você vê que muitas vezes acontece que quando a gente tá bem, isso, né? Quando a gente tá bem espiritualmente, às vezes tá acontecendo tudo bem. Aí de repente acontece alguma coisa, né? Aí a gente pode ver que é o quê? É o que Satanás quer. Ele não quer que a gente fique firme
com o Senhor. Ele quer sempre nos derrubar, ele quer sempre nos destruir. Então, aqui está falando, né, que Satanás, ele já estava de olho em Jó, ele queria já atrapalhar a vida de Jó. Tanto é que Deus falou assim, vai, o que você quer, né? No versículo 9, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares, mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará. Gente, que isso? Como assim? Você viu que ele fala assim, é fácil de servir quando tá tudo bem. É fácil de servir quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem poder. É muito fácil. É fácil de seguir quando a gente tem uma família abençoada. Tudo tá acontecendo bem. Isso é muito fácil. O Senhor dá tudo pra ele, o Senhor sempre abençoa ele, o Senhor não deixa nunca faltar nada na vida dele. Claro que ele não vai, tem nem como não te adorar. Aí o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo, faz tudo o que quiser, com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo, ou melhor, mas não toque a vida dele. Então, peraí, Deus ele dá um limite. Deus ele chega pra ele e fala, tá, tudo bem, você quer? Pode ir lá. Eu permito, eu libero você. Você quer ir lá? Então vai. Você quer ver, quer provar isso pra você mesmo? Então vai. Tira tudo que você quiser dele. Pode tirar bens, pode tirar tudo que você quiser. Mas uma coisa você não vai fazer, que é tocar a vida dele. Então Satanás, ele é muito esperto. Esperto não, né? Porque ele é bobinho, né? Mas ele sabe até o limite que tem que ir. Sabe por quê? Porque imagina, se Satanás tocasse em Jó e tivesse matado ele, Deus teria já destruído a vida dele. Então você vê que tremendo. Deus ele não permite que Satanás toque na gente. Deus ele não permite que Satanás ele destrua a nossa vida. Mas ele permite que a circunstância, que o nosso derredor, ele sempre trabalha nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Por exemplo, Jó, ele amava os filhos dele, ele tinha 10 filhos. Então até você viu que cuidado que ele tinha pelos filhos. Então eu acredito que isso seria a fraqueza de Jó, né? Então, Satanás tanto é que foi tirar a vida dos 10 filhos de uma só vez, na verdade. Então aqui mesmo tá falando. Então no versículo 14 tá falando assim, ó. Chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam passando ali perto. E de repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto Sete ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Chegou um terceiro e disse: 3 bandos de
de caldeus nos atacaram, levaram os camelos, eles mataram a espada, os empregados, e só eu escapei para te trazer a notícia. E quanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa de um dos seus filhos, né? Que no caso seria o mais velho. E de repente veio do deserto um vento muito forte e soprou contra a casa, e ele caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu escapei para lhe trazer a notícia. Gente, imagina tudo isso de uma só vez. Caramba, eu fico imaginando a tristeza de Jó, o choque que ele teve, né? Meu, é muito profundo, né, isso. Imagina a gente perder tudo de uma só vez. Se a gente perder uns pouquinhos, é difícil também, né? Mas de uma só vez, meu, isso é muito complicado, isso é muito difícil. E no caso aqui aconteceu com ele. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto em terra e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Gente, olha que profunda. A Bíblia ela é muito detalhada, né? Então ela explica, né, os detalhes. Muito interessante isso, né? Você vê que a Bíblia me fala aqui, né? Que ele não murmurou, ele não reclamou e muito menos colocar a culpa em Deus. Ele não colocou a culpa em Deus. Ele simplesmente agradeceu, ele clamou ao Senhor. Gente, imagina num momento de tanta dor, de tanta luta, né? Se a gente se colocar no lugar dele, assim, é muito triste, é muito profundo isso. Mas sabe o que ajudou a Jó a não sofrer tanto, a não culpar tanto a Deus? É a vida que ele tinha de consagração. Isso nos ajuda demais, demais, demais. Porque quando vem alguma tempestade, a gente é muito firme. O sobrenatural de Deus acontece e invade na nossa vida. E isso é fato, isso eu posso te garantir. Porque eu sempre passei por um momento tão delicado e muito difíceis na minha vida. E sempre aconteceu comigo isso, sabe? Eu nunca tive fraqueza em relação à minha enfermidade, né, as lutas, né, que eu passei. Claro que tem gente que passou piores situações que eu. Eu mesmo já conheci pessoas que sofreram muito mais que eu, mas essas pessoas sempre estavam em pé. Então eu quero compartilhar e, né, falar o que eu vivi. E isso acontece, isso é real. Porque no momento mais difícil da nossa vida, a gente tem que estar sempre firme, sempre agradecendo. Só que a gente não faz isso. Quando a gente passa por um momento tão complicado e tão delicado, a tendência é da gente reclamar e a gente murmurar. E colocar a culpa em Deus. Ah, é Deus que quis assim. Ah, é Deus que permitiu isso. Ah, é Deus que tal. Mas eu não acredito que seja Deus, não. Você acha que Deus vai querer o pior? Você acha que Deus quer as coisas ruins da nossa vida? Jamais. É só a gente prestar atenção e entender o que está acontecendo, o que Deus quer fazer pra gente. E a nossa vida, ela é uma prova, né? Igual a escola, quando a gente faz provas, a gente tem que receber um 10 pra gente passar, né? Se a gente receber, tem que fazer de novo, até a gente conseguir passar. Então, com Deus, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá uma força para que a gente possa confiar sempre nele. É o que Ele quer. Ele quer que a gente confie, que a gente dependa dele, sabe? E não
das coisas materiais que a vida, que este mundo nos oferece. Então você vê que isso é muito maravilhoso, né? E então o vídeo tá ficando longo aqui. Eu falo demais, gente, mas eu amo falar, né, da palavra de Deus, que ela é tão gostosa, né, da gente compartilhar, né. Se você quer compartilhar alguma coisa comigo, pode escrever aí, faz algum comentário, né, alguma coisa. Ficarei muito feliz pra, né, receber isso de vocês. Então, voltando aqui, voltando na história de Jó, então você vê que o início da história dele é linda, 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 e eu sou muito grata a Deus por isso, porque no momento que eu mais preciso, que eu mais precisei, e o momento que eu sempre vou precisar, eu sei que Deus vai me dar força e Ele está comigo, assim como esteve com Jó, porque Jó, ele passou por essa, né, dificuldade muito profunda, né, ele perdeu os 10 filhos de uma só vez. Imagina, eu tava lá no banquete, imagina, né, a alegria, estavam rindo lá, conversando. Com certeza eles devem ser muito íntimos, né? Eles devem ser muito unidos, né? Por ele fazer esses banquetes aí. Então você vê, mostra, né, que o cuidado que Jó tinha pelos filhos, era muito, assim, gratificante, né? Muito bonito isso, né? E, então, assim, que a gente possa, né, viver, sabe? Viver o melhor de Deus, que a gente possa entender as promessas, as maravilhas que Deus tem pra gente, porque isso é muito maravilhoso. Jó, ele foi um exemplo, sim. E então você pode ver que daqui pra frente, né, tem muitos detalhes muito maravilhosos que depois que aconteceu isso, né, Jó teve até uma enfermidade, né? A enfermidade foi assim, que veio até ler pra você. Agora que a gente vai ler no capítulo 2 e no versículo 3, né? O primeiro e o segundo é tudo de novo que ele fala pra... Igual o início, né? Que Deus pegou e falou assim: o que faz aqui? O que, né? Que anda? Aí Satanás fala: tá andando por aqui pela terra, tal, né? Aí no versículo 3 ele fala assim, né? Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. Eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continuou firme e sincero, como sempre. Olha que tremendo, quer dizer que ele perdeu tudo, mas ele continuou firme na minha presença. Tipo, Deus falando isso, né? Tipo, Deus falando, tipo, na minha presença vocês, ele continuou firme e me buscando. Isso é a prova viva. Aí Satanás pegou e respondeu assim: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderem a mão e tereis o corpo dele verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não lhe toque a vida. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas do pé até o alto da cabeça. Jó sentiu-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele, de Jó, disse:
Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vemos aceitar também as coisas ruins? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra. Olha, gente, que tremendo. Meu Deus do céu. A própria esposa, gente. Amaldiçoa seu Deus e morre, cara. Tá vendo o que Deus tá fazendo com você? Meu, e você não desiste. Meu Deus do céu, gente. É muito profundo isso. São coisas assim, tão sobrenaturais, assim, que a gente não tem como explicar. E a Bíblia, ela é muito viva, gente. A Bíblia é muito real. A Bíblia, ela nos dá uma força tão profunda. É tudo aquilo que a gente sempre precisa. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão grande, às vezes por uma enfermidade. Agora eu te pergunto, né? Se uma dessas enfermidades chegasse em você, o que você faria? Você questionava a Deus? Você amaldiçoava? Você até mesmo faria com essa mulher dele disse? Amaldiçoe seu Deus e morre? Meu, chega. Tá vendo o que Deus tá falando com você? Será que você não vê? Será que você não percebe? Não, gente. Olha, eu recentemente passei por uma cirurgia na visão. Porque eu sou cega, né? De uma vista. E a outra eu enxergo bem, graças a Deus. Por conta, né? De há muitos anos atrás eu fiz uma cirurgia para diminuição de grau. E então a lente, né, que estava lá dentro, que era para diminuir esse grau, ela caiu 10 anos depois da cirurgia. Então eu tive que retirar, porque senão ia afetar a retina, né? Porque a minha retina ela é muito fina. Então qualquer coisa que dá pode afetar ela. Tanto é que essa lente ela poderia, né, bater na retina e rasgar. Então fiz a cirurgia foi ótima, né? Mas o problema que eu tenho é o glaucoma. Então o glaucoma ele é muito delicado, né? O glaucoma é como se fosse, como que eu posso dizer assim, quando dá nas pessoas, né, derrame. É como se fosse um derrame, né? Porque é um nervinho que tá na nossa vista, então a pressão dela aumenta. Então se aumentar demais, dá aquele derrame, estoura esse nervo e aí já era. Aí perde a visão morre de vez. Então aí aconteceu que a minha retina, o glaucoma, né? A pressão do glaucoma, ela aumentou de 60%, acho que até mais, não sei. Deu pra ver no rosto da doutora, né? Embora que eu não... Mas deu pra sentir, na verdade, né? Porque depois dessa cirurgia eu fiquei 2 semanas sem enxergar nada. Isso porque eu tenho só uma funcionando, né? Então, a doutora me levou urgente lá num centro cirúrgico. Aí ela anestesiou a visão. E aí pegou uma agulhinha assim, colocou na vista pra poder estourar aquele vasinho. E saiu líquido, né? Pra pressão baixar. Aí fiquei lá com soro e passou remédio, né, na veia. E aí abaixou a minha pressão também. Foi uma loucura, loucura, loucura. Então, assim, eu vejo um livramento de Deus pra minha vida. E quando foi que aconteceu isso, eu passei a noite inteira sofrendo de dor. É uma dor muito forte, que não tem explicação. Você que tem enxaqueca sabe como que é a dor de enxaqueca. Então imagina 2 vezes, 3 vezes mais que essa dor de enxaqueca. É muito forte. Tanto é que eu tive náusea a noite inteira, de 1 em 1 hora. Eu não tinha nada no meu estômago e eu tava lá, vomitando. E foi muito complicado, eu não tinha força. Não tinha força nem pra clamar, não tinha força nem pra rasgar ali, jogar meu rosto em terra, rasgar minhas vestes e colocar meu rosto em terra ali pra clamar a Deus. Não tinha força. Eu só sei que no dia seguinte fui lá pro médico, né? Aí depois disso a visão caiu, graças a Deus, aleluia. A visão voltou a enxergar, eu voltei a ver, falei, graças a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente agradeci a Deus muito por esta bênção, por esta vitória, por esse cuidado que Ele tem por mim, né? Eu simplesmente agradeço, porque assim, sempre eu tenho surpresas, né?
essa experiência foi agora recente, que é a última, né? Espero que seja só essa, que não tenha mais, mas se tiver também, a minha vida pertence a Deus, né? E eu dependo dele, né? Então ele faz o que ele quiser comigo, então eu sei que o cuidado dele é muito sobrenatural na minha vida. Então, assim, eu já tive muitas outras cirurgias, muitas outras situações, né, que poderia ter deixado com, né, deixar eu até mesmo de servir a Deus, como Jó aqui, por exemplo, dessa luta que ele teve por essa enfermidade de perder tudo que ele tinha, porque a esposa também abandonou ele, né, então ele perdeu tudo. E no momento que ele mais precisava, a mulher dele fala uma coisa dessa e cai fora. Então você vê que ele foi um homem que ficou sozinho. E então ele, né, ele agradeceu, e assim como eu também agradeci, né? Sabe que eu descobri, gente, que quando a gente ora em línguas, a gente está edificando a nós mesmos, né? E é tão maravilhoso isso, né? Quando a gente edifica, a gente precisa nos edificar, a gente precisa de força também, né? Porque às vezes a gente passa por tantas situações que tem hora que a gente desgasta. E aí, como fica, né? Nessa hora eu me desgastei. Então eu cheguei em casa e comecei a orar em línguas. Foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão maravilhoso, que naquela hora eu vi como se Deus estivesse perto de mim. Como se Deus estivesse ali, sabe? Não, eu tô aqui do seu lado. Gente, isso é muito bom, sabe? Eu sou muito feliz e muito grata pela presença de Deus na minha vida, por esta palavra de Deus que tem sido um alimento muito bom para mim, né? Então espero que seja isso para você também. E Jó, né? Ele teve os 3 amigos dele, amigos, né? Vamos mostrar que é amigos mesmo? Porque amigo de verdade não trata a gente desse jeito, né? Amigo de verdade não age como esses 3 amigos de Jó fez. Gente, os amigos de Jó simplesmente falou, ó, você com certeza fez alguma coisa que desagradou a Deus. Então isso é a consequência do seu pecado, a consequência daquilo que você fez. Não era você que sempre falava que tem que firmar, não era você que falava que tem que ficar firme no Senhor? E agora? Aí você aí agora tá questionando? Tá aí agora fazendo várias perguntas para Deus? Cara, corte pra vida, não tem como ninguém ficar firme não. Então, que Jó, naquele momento, ele estava tão fraco espiritualmente. Ele estava precisando de apoio, ele estava precisando de força. Ele precisava de alguém do seu lado ali que chegasse para ele e falava, você vai vencer, continua assim, Deus é contigo. Gente, como é bom a gente ouvir, né, conselhos assim, porque às vezes a gente está passando por uma luta tão profunda, a gente precisa de de uma ajudinha também, assim. Mas no momento ali que ele precisava, mais uma vez, os amigos dele não ajudaram ele. Então, às vezes, você passa por isso, você sabe disso, né? A gente passa. Às vezes, a gente vai lá desabafar com um amigo, com uma amiga, vai falar alguma coisa pra ele, né, e tal. E aí, o que ele fala? Dá patada, questiona, fala, ixi, um monte de baboseira. Então, uma coisa eu vou te falar, gente. A gente tem que selecionar as nossas amizades. A gente tem que escolher as amizades. Sabe por quê? Porque as amizades de hoje, muitas vezes não tem propósito, a pessoa, né? Então, a gente tem que vigiar muito nisso. Porque a amizade também nos influencia, né? E então é bom a gente ser influenciado por uma amizade que nos quer crescer, que quer fazer com que a gente cresça espiritualmente, que a gente se afirme também ali, né, na palavra e também nessa amizade, né? E, então eu posso dizer que eu tenho algumas amizades e essas amizades eu preservo muito porque são muito especiais para mim, né? Eu tenho algumas amigas, né? Não são muitas, muito poucas, mas essas poucas é tudo que eu preciso. Elas são maravilhosas e eu a amo demais, sabe? Então, assim, eu tenho gratidão por esta amizade, porque eu lembro que no momento que eu mais precisei, ela me levantou, ela me ajudou a ficar firme. E hoje eu estou firme graças a ela, né? E ela tem sido muito maravilhosa para mim. E então, assim, eu poderia hoje estar, sei lá como aí, né, eu tava já meio que, né, mal assim, mas um dia eu conto e compartilho com vocês mais sobre essa experiência. Mas hoje eu quero contar para você agora aqui essa história de Jó. E depois de todo esse sofrimento de Jó, né,
desses amigos dele aí, né, de ter questionado, falar tudo isso, Jó, ele simplesmente questionou a Deus e fez perguntas. Tanto é que Deus pegou e chegou nele e falou, falou um monte de coisa que ele, o que eu tô fazendo? Eu tô questionando a Deus. Gente, não é pecado a gente questionar, nós somos seres humanos, a gente tem que ser, como que eu posso dizer? A gente tem que ser verdadeiros para Deus. É o que Deus pede pra gente. A Bíblia lá no Mateus, né, tem uma parte que fala, né, que adianta você tá orando na frente de todo mundo, de estar lá clamando para mostrar para todo mundo. Tem gente que jejua e quer mostrar para todo mundo que jejuou. Tem gente que quer mostrar para todo mundo. Não precisa ser assim. É só você ir no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com Deus. Deus, Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que a gente seja o que a gente é. Porque quem molda nós é Deus. Só que para Ele nos moldar, a gente precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus faz com que a gente desperta em certas situações da nossa vida que faz a gente crescer. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção e, né, e seguir em frente, né? E Jó, né, depois de ter acontecido toda essa luta da tribulação, esse deserto que ele passou, Deus foi lá e restaurou a vida dele, deu uma nova família para ele, casou de novo, ele teve mais 10 filhos, ele teve o dobro de gados, né? Então, assim, Deus honrou a vida dele, né? Então, gente, se você tá passando por isso também, por essa luta, por essa dificuldade, né? A adversidade aí, sei lá o que você tá passando, confia no Senhor, mas não murmure, gente. Pode até questionar. Não, mas nem questione. Sei lá, quer questionar, questione. Sei. Mas, gente, seja sincero, mas jamais murmure. Jamais reclame. Jamais culpe a Deus. Jamais faça isso. Porque, gente, tudo isso que a gente tá passando é Satanás que tá fazendo. Mas ele tá fazendo isso por quê? Porque ele não quer que a gente firme no Senhor. Ele não quer que a gente segue, né, os caminhos dele. Ele quer que a gente siga ele. Não, o Satanás que eu falo, né? Então, ele existe. Ele realmente existe. Então, isso eu posso ter certeza, que tocar em você ele não pode. Aleluia, graças a Deus, né? Então, em mim ele não toca, ele não pode tocar. Mas ele pode fazer as outras coisas, né? Ele pode tocar nas circunstâncias e fazer que aconteça algo, né? Então, fique esperto, fique firme no Senhor. Tá passando por isso, então continue orando, sabe? Continue clamando. Converse com Deus mesmo, desabafa com Ele, porque Ele, sim, é o nosso verdadeiro amigo, né, o que faz nos levantar e estar firme, né? Então é isso aí, gente. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu profetizo o melhor de Deus para você. E que a força de Deus, né, a força sobrenatural, essa força divina que vem do alto, que possa estar sobre a sua vida. E que você esteja firme com o Senhor Jesus. Porque vale a pena seguir a este Deus. Vale a pena. Às vezes você que está assistindo também pode ser ateu, fala que é ateu, né? Mas, gente, Deus existe sim, mesmo que você não queira, né? Mesmo que você acredite, não, Deus não faz nada disso, eu não posso fazer nada, mas eu posso te falar, porque eu sou prova viva, eu sou testemunha de Deus, né? Não sou testemunha de Jeová, não, mas eu sou testemunha das maravilhas, da transformação que Deus tem feito. Amém? Que Deus abençoe vocês, gente. Beijo. Ai, não esquece lá, hein? Curte aí, hein? É nóis.